gravar neste computador e vou deixar entrar quem já está na sala de espera. Força. E aí, Antônio? Olá, Natan. Então, meu, achei que você ia estar lá em Alcoitão com a gente. Não. Creio que tiveste com a Isabel, não foi? Foi. Boa noite. Olá, boa Olá, noite. boa Olá, noite. Natan. Bem-vindos e Olá, bem-vindas. Vera. Eu vou tirar a imagem assim. Ora, eu vou, entretanto, desligando os diferentes microfones que estão abertos. Peço que não me levem a mal. Tá bem, eu vou ligar a minha imagem, mas tira Obrigado, bem. Natan. Obrigado. Ora, Eu nem tinha reparado que estava desligado. por E a defeito Natan ele está entra com sempre. barba e bigode. É, New look. Eu e o Natan estamos a preparar-nos para o Natal. é isso, né? Vamos fazer o Natal da novamente. Vamos fazer Perfeito. novamente Natal. Novamente Natal, sim. Em termos de diversão, não é desenvolver o Olá, Luís. Olá, muito boa tarde. Muito boa tarde. Se não se importar, eu vou desligar o seu microfone enquanto estamos aqui no início da reunião e depois, caso tenha alguma questão, pode voltar a ligá-lo, está bem? Ok. Com licença. Ora, só esperar que aqui as últimas pessoas que estão aqui na sala de espera se conectem. Pronto. Muito bem. Vamos então iniciar. Sejam todos muito bem-vindos ao 12º Conversadamente. Fazemos agora. Portanto, marca não um ano exato, mas pelo menos as 12 sessões que já tivemos. Hoje temos connosco a doutora Joana Almeida. Vem-nos falar de sexualidade e da sexualidade na vida da pessoa que sofreu um dano cerebral. É sexóloga, também psicóloga clínica, trabalha, entre outros sítios, no Diferenças, no Centro de Desenvolvimento, e está aqui connosco para responder a algumas questões que possam ter. Antes disso, Joana, seja também muito bem-vinda. Obrigada, António, obrigada pelo convite novamente e a todos vós, à Vera, ao António. Fico muito contente de ter a oportunidade de vos conhecer e de vir aqui falar um bocadinho daquilo que tem sido as minhas experiências como psicóloga, como técnica de apoio do Centro de Diferenças, mas também em várias instituições, em situações de formação e em situações de aconselhamento com pessoas, principalmente no meu caso com neurodiversidade, mas quando contactei com o centro, com a vossa associação, novamente, claro que pensei assim um bocadinho o que é que eu posso oferecer, que experiências é que eu tenho. Eu gosto sempre de falar da neurodiversidade, mas claro que nas pessoas que fui conhecendo ao longo dos anos, e nós começámos a nossa consulta em 2009, portanto já lá vão alguns anos, não contactamos só com crianças e jovens. Quando vemos o Centro de Desenvolvimento Infantil, imaginamos logo uma população, e como veem aqui também o centro pertence à Associação Portuguesa de Portadores de Trissomia 21, mas na verdade é um centro muito abrangente nos apoios que presta e nas populações que apoia inclusivamente na integração profissional, na reabilitação, e portanto não vemos só crianças, e recebemos também jovens adultos e adultos. No meu caso, como estou na consulta de sexualidade, eu diria jovens e adultos, e às vezes até casais. Claro que as pessoas e as famílias com quem tenho contactado não vivem só com a neurodiversidade, e aqui
um conceito um bocadinho lato, não só a trissomia 21, que às vezes nós pensamos em síndrome de Down, mas também com perturbações do espectro do autismo, com outros síndromes mais raros, como o X frágil, o síndrome de Williams. O que é que acontece? Nesta área grande da diversidade, a diversidade funcional também está presente e se calhar nas lesões adquiridas também a diversidade funcional é muito relevante e também acaba por ser um fator que influencia a vivência da sexualidade. Se calhar a minha experiência clínica é mais com questões congénitas, questões que nascem com a pessoa, mas a verdade é que muitas vezes é adquirido na sequência de acidentes, na sequência de outras condições de saúde. Mas o que é que eu gostava de falar, e enquanto estamos a gravar, porque nós combinamos que, sendo este assunto um bocadinho sensível, que se calhar, enquanto eu falasse, nós gravávamos e deixávamos outras pessoas ouvir, mas depois também vamos criar um bocadinho um espaço confidencial para estarmos à vontade e cortamos a gravação e podemos colocar dúvidas à vontade. E eu não quero dar-vos uma aula, não quero ser chata, quero principalmente dar resposta às perguntas que também partilharam com o António e também ouvir o que é que vocês pensam e o que é que acham e que vivências é que têm. Portanto, antes de mais, o que é que eu acho que é comum, quer nas deficiências ou nas diversidades congénitas e adquiridas? É que em relação à sexualidade, se na população em geral, se no geral nós vivemos numa sociedade muito sexual, muito erótica, muito estimulante para os nossos olhos e para toda a nossa atração e experiência e estimulação sexual. Por outro lado, também continuamos a ver muitos tabus, muita desinformação, muita dificuldade em se falar abertamente da sexualidade, como se calhar se fala de outros temas da saúde geral, ou das nossas vivências, inclusive é do amor. Às vezes falar de sexualidade também é falar sobre amor e sobre relações, mas nós acabamos por afunilar muito as questões da sexualidade. E aqui uma crítica a nós, António, nós técnicos e cuidadores e profissionais da saúde, é que uma das características principais da sexualidade nas diversidades são as atitudes negativas, quer de próprios, quer muitas vezes de nós cuidadores. Às vezes as atitudes negativas, quando a gente fala de o que é uma atitude negativa, às vezes podem não ser coisas agressivas ou más diretamente, mas se nós não falamos sobre isso, se nós temos um olhar diferente, se nós fingimos que não estamos a ver uma coisa sexual ou uma atração, também estamos a inviabilizar, também estamos a criar barreiras. E isto seja instituições, seja consultas, aconselhamento, seja uma relação mais de um apoio, inclusive com dependentes. Portanto, há esta dependência grande dos cuidadores, e com certeza que vocês também o sentem, e a associação também apoia cuidadores, exatamente por isso, porque quando há diversidade, há também uma necessidade da presença dos cuidadores e do apoio que os cuidadores possam dar, sejam médicos, sejam família, companheiros, companheiras, cônjuges, mas esta dependência, mesmo quando é da instituição, por exemplo, há instituições que não permitem, há centros de dia que não permitem namoros, ou não se pode fazer, não se pode saber que há relações. Estamos a criar barreiras, estamos a criar obstáculos, estamos a retirar a possibilidade da igualdade que nós vemos nas cartas dos direitos humanos, nas convenções de igualdade das pessoas que vivem com deficiências, e é aqui que todos nós temos que pôr a mão na nossa consciência e ser atores e motores de uma sexualidade saudável, de uma sexualidade com condições de igualdade, tal como fazemos se calhar noutras áreas, mas cá estamos mais habituados
a falar de acessibilidade para uma cadeira de rodas, mas esquecemos que também é preciso uma acessibilidade para ir a um encontro, ir a um restaurante, ter um jantar romântico, ou ir sair à noite para conhecer pessoas. Isso também é igualdade e também faz parte da igualdade, e se calhar é uma parte muito importante da nossa vivência da sexualidade e dos nossos interesses. Portanto, eu vou para outra questão que eu acho que também é muito importante, que são as oportunidades que nós criamos e temos de viver a nossa sexualidade. E mais uma vez vos digo, a sexualidade não é só sexo. Não é só sexo, é também a possibilidade de viver afetos, a possibilidade de nos apaixonarmos, de conhecermos pessoas num contexto que permite essa paixão. Se nós estivermos sempre com os amigos dos nossos pais ou em situações sociais que não nos permitem conhecer pessoas novas e fazer amigos, então temos muito menos oportunidades de experimentar. Não só, se calhar não vou diretamente à parte sexual, da excitação, do desejo, mas também do erotismo, do pensar, do imaginar, que também é uma parte importante, mas também das relações sociais e das relações sexuais. Por exemplo, volto novamente à vida numa instituição que muitas vezes não permite a privacidade de um casal, por exemplo, que durmam juntos, mesmo que tenham quartos separados, que se encontrem num quarto de um deles. Muitas vezes as instituições têm, por exemplo, 2 camas e, portanto, há sempre um colega que é simplesmente uma pessoa que está no mesmo quarto que nós e não uma pessoa, não necessariamente a pessoa com quem queremos namorar ou temos interesse em namorar. E, portanto, há esta questão muito preocupante de haver um desejo de namorar, de viver a sexualidade como um todo, não só o sexo, mas também o sexo, mas depois a dificuldade de iniciar e manter relações sociais e relações íntimas e românticas que permitam a vivência de uma sexualidade. E eu diria, às vezes, nos estudos das ciências sociais, da área das deficiências, fala-se dos mitos do anjo e do diabo. Tanto há um olhar muito negativo, às vezes, da sociedade, dos outros, de dizer, olha para mim com um olhar muito, muito interessado, demasiado intrusivo, diabolizando o olhar da atração e do desejo, como há a questão ele desde o acidente já não pensa nessas coisas. Do anjo, do angelical, que também é negar um bocadinho o acesso e negar que ninguém vive preto no branco, não é? Há muitas nuances, há muitas cores e, portanto, normalmente isso tem mais a ver com as nossas crenças do que propriamente com as realidades e com o que pode ser melhor para as pessoas também na sua recuperação, porque vamos lá ver, o amor e o carinho também pode fazer parte de uma recuperação saudável, de uma recuperação com prazer aqui também gostava de falar um bocadinho de como as coisas se cruzam. Nós falamos das intersecções. Eu costumo dar o exemplo eu tenho um cliente jovem adulto com paralisia cerebral que até tem bastante mobilidade e bastante autonomia dos pais e planeia imensos encontros pelo facto de os pais terem algumas posses e, portanto, o Uber dele tem um cartão de crédito em que pode gastar as centenas de euros que quiser todos os meses para ser levado como turista de um lado para o outro. Ora, isto é uma questão também de classe, de acesso às coisas, e nós também, enquanto sociedade, temos que pensar no acesso que damos e permitimos, porque não é justo que o dinheiro cruze assim tanto com as possibilidades das pessoas que vivem com algum tipo de diversidade. Quem fala da classe fala também de etnias, não é? Muitas vezes em determinadas raças há mais dificuldade dessas pessoas se integrarem socialmente e, portanto, de acederem aos apoios que até podem estar disponíveis, mas que não sabem que estão. E eu falo-vos também das minorias sexuais, das pessoas que são homossexuais, gays, lésbicas, e mesmo pessoas que vivem com uma identidade de género diferente e que acabam por amplificar as dificuldades
da diversidade e depois mais as dificuldades de pertencer a uma minoria sexual. Ainda é mais difícil conhecer pessoas, ainda é mais difícil perceber os códigos sociais e como fazer. Portanto, aqui acho que é muito importante, tenho defendido muito em congressos e sempre que vou falar, os projetos de vida independente. Acho que os assistentes pessoais permitem uma vivência também íntima e romântica, não com eles próprios, mas com a sociedade, com outros parceiros, com outras parceiras, descobrir esse e permitir de uma maneira diferente. Reparem, é muito diferente nós pedirmos a um pai ou uma mãe para nos vestir melhor, para sairmos numa noite e termos um jantar especial, um encontro, de pedirmos a uma pessoa que é o trabalho dela, perfumar-nos, maquilhar-nos, vestir-nos melhor, passar as coisas a ferro e dar-nos esse prazer. Portanto, o que eu tento fazer nestas sessões ou em congressos com técnicos é alertar para estas questões que eu acho que são questões essenciais, e uma das dúvidas que nos foi colocada foi como é que a gente aborda isto com os pais. Eu diria, abordando é a única maneira, é falar sobre isto, é trazer para a mesa as questões, mesmo passando a parte da vergonha, porque claro que falar de sexualidade não é o mesmo que falar de ir ao médico, não é, a gente sabe que não é, não vos vou dizer, é tudo muito normal, não há problema nenhum, porque todos nós temos necessidade da nossa privacidade, mas tem que se falar. Reparem, mesmo num casal, depois de uma lesão adquirida, muitas vezes falando, ultrapassa-se medos, dificuldades, procurando online também ajudas, objetos sexuais que muitas vezes são desenvolvidos exatamente para ajudar a ultrapassar as limitações e para potenciar as capacidades. O prazer, nós na sexologia dizemos sempre que o nosso órgão sexual principal é o nosso cérebro. Não são os nossos genitais. E o maior órgão do ser humano é a pele. Portanto, mesmo quando há lesões, muitas vezes nós descobrimos o prazer com outras partes do corpo e aprendemos a fazer amor e a ter sexo com o corpo inteiro e não só uma sexualidade restritiva, limitada a uma parte do corpo pequenina que é a que na nossa cabeça é a que é utilizada para a sexualidade. Portanto, é um bocadinho isto, mesmo em casal ou com os pais, sendo uma coisa mais difícil de abordar, eu diria escrever uma carta, escrever um e-mail, às vezes ajuda. Já tive clientes, por exemplo, que me pedem para apagar as luzes para se sentirem mais no segredo. É encontrar a nossa maneira confortável de falar sobre isso, mas não ignorar, porque a saúde sexual faz parte da saúde geral, faz parte, eu diria também que o prazer faz parte da recuperação, faz parte de uma maneira saudável de integrarmos a diversidade naquilo que nós somos, naquilo em que somos. Outra das dúvidas que nos colocaram era o olhar das pessoas ser diferente. E eu diria que se calhar é este juízo, não é? Que pode ser entre o anjo e o diabo, mas um olhar que não é o olhar sedutor, não é o olhar da atração, se calhar como estávamos habituados antes da lesão, antes do acidente. E às vezes volta mesmo à primeira questão, que é temos que comunicar. Às vezes nós temos que chamar a atenção concretamente às pessoas de eu estou interessado, ou eu estou interessada, eu olho para ti de outra maneira. E às vezes abre-se um bocadinho a caixa de Pandora da sexualidade e as pessoas até se apercebem que até podiam ter sentimentos ali que estavam a mascarar ou a tapar, com medo, por exemplo, de magoar, com medo de explorar o prazer com uma pessoa só porque esse prazer é diferente, seja muito diferente ou ligeiramente diferente, porque às vezes até quando tentamos descobrimos que não era assim tão diferente. António, acho que é agora a altura de se calhar cortarmos a gravação. Sim, dizer a todos isso mesmo, que nós vamos parar a gravação. Sintam-se à vontade para fazer as perguntas que quiserem. Aqueles de vocês que não quiserem fazer em viva voz podem fazê-lo através do chat diretamente para mim
ou diretamente para a doutora Joana, nós lemos, não dizemos quem enviou, está bem? Eu vou fazer uma pausa na gravação, depois espero ainda ter tempo de voltar a ligar só para nos despedirmos, portanto, vamos fazer aqui uma pausazinha para a gravação. Como a Carolina estava a dizer, vocês têm a oportunidade de sugerir temas, toda a gente que assiste, porque no formulário de inscrição tem lá uma hipótese para sugerirem um tema futuro, e para além disso, eu estou sempre atento e tento estar sempre atento às nossas conversas à sexta-feira para juntar mais uns temas para uma próxima ocasião. Pegando nesta deixa, dizer-vos que o próximo tema será a literacia na saúde, desculpem-me. Ai, eu gosto. A literacia na saúde. Já vai ser o último deste ano. Vai ser o último deste ano, sim. Eu agora vou só recorrer aqui ao meu calendário, porque por ser dezembro, desculpem, não vai ser no nosso dia habitual, que é a última segunda-feira do mês, será antes no dia 19 de dezembro. Está bem? É o quê? É uma segunda-feira. É sempre vamos manter a segunda-feira, já não vai ser na última segunda-feira, vai ser na penúltima, por causa do Natal. Obrigada. Vai ver a seleção. Não, ainda não vou já ver a seleção. Mas pronto, vou também pegar nessa deixa. Muito obrigado a todos por terem tirado este bocadinho para estar aqui connosco. Muito obrigado à doutora Joana por ter aceito o nosso desafio. Muito obrigado. Muito obrigado por ter aceito e por ter esta disponibilidade para responder aqui às nossas questões. Obrigado àqueles que colocaram questões e àqueles que não fizeram. Se tiverem alguma questão, podem sempre enviar-me um e-mail. Prazer em conhecer-vos, muito obrigada por este Obrigada, bocadinho doutora Joana. e desejo-vos muito prazer. Obrigada. Onde é que tirou o curso, doutora Joana? Onde é que eu tirei o curso? Onde é que tirou o curso? Pode dizer. Tirei na Universidade de Coimbra e depois estudei também com uma sociedade portuguesa de sexologia clínica. É um bom sonho. Sabe que eu estava a estudar medicina no segundo ano e fui atropelada e, entretanto, voltei à medicina lá em Coimbra. E lá os professores de psicologia médica disseram que eu era uma natural. Então agora já virei um pouco já a ficha e quero ser psicóloga agora. Boa, Carolina, boa. Sim, senhora. Dizer-vos também que esta questão, e para acabar, que esta questão da sexualidade faz tanto parte da recuperação como faz parte da recuperação as fisioterapias, as psicologias, a estimulação cognitiva. A recuperação plena acontece quando nós estamos de plena saúde, e a plena saúde incorpora muito mais do que aquelas coisas que nós temos tradicionalmente na nossa cabeça, incorpora também todas estas áreas, está bem? Um grande abraço a todos e muito obrigado outra vez. Muito obrigada, muito obrigada.